No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é depressão, quais sintomas ela causa, por que a gente tem depressão. Eu vou explicar tudo pra vocês numa linguagem de uma pessoa que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa que passa pela depressão, que trata a depressão e eu sei algumas coisinhas, né? Então eu vou contar pra vocês o que é numa linguagem bem assim, de humano para humano, não que médico não seja humano, mas uma linguagem mais fácil, mais acessível. Vale ressaltar que a tristeza é diferente de depressão. E a principal diferença entre a tristeza e a depressão é o tempo que dura. É normal quando a gente perde um familiar, quando a gente perde um emprego, quando a gente termina um relacionamento, a gente ficar triste. Mas esses sintomas vão passando conforme o tempo. Já a depressão, ela é persistente e se você não fizer um tratamento adequado, ela não vai passar milagrosamente. Ela não vai passar com o decorrer dos dias como a tristeza passa. A depressão é um profundo sentimento de tristeza e pode te levar, na maioria dos casos, à perda de interesses, de coisas que você gostava muito. Então eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu gostava muito de treinar. Quando eu fiquei com depressão, gente, eu passei a não gostar de ir pra academia, não querer ir pra academia. E era uma coisa assim que eu não faltava um dia. Se eu faltava um dia, eu ficava chateada, eu ficava triste. Então eu não faltava da academia. Quando eu fiquei em depressão, eu simplesmente não queria pisar meu pé na academia. Então você vai perdendo interesse. Tem gente que gosta muito de estudar, perde o interesse por estudar. Então você vai perdendo interesses. Tem gente que gosta muito de sair, perde o interesse por sair, entendeu? Perde o interesse, aquela pessoa que se socializa muito, perde o interesse de se socializar. E a depressão pode atrapalhar muito na sua vida, porque você pode deixar de fazer as atividades no potencial que você tem para fazer as atividades. Então a depressão, ela diminui muito o seu potencial de fazer as atividades de forma plena, de forma de tipo você se doar para aquela atividade. Então é muito comum que ela te prejudique no seu trabalho também. Tem alguns fatores que podem desencadear a depressão. O primeiro fator é a bioquímica. Deve estar faltando alguma substância aí no seu cérebro. A falta de substâncias no cérebro fazem com que a gente fique em depressão. E como que faz para repor essas substâncias? Apenas com medicamento. A terapia, ela ajuda sim, mas quando é falta de substância no cérebro, só se repõe com medicamento. Outro fator é a genética. Normalmente, se você vem de uma família que tem muitos casos de depressão, você tem chance de ser mais uma pessoa com depressão por conta da genética. Outro fator é a personalidade. Pessoas com baixa autoestima tendem a ter depressão, só que daí não é uma falta de substância no cérebro. Dependendo do caso, ela pode ser tratada apenas quando é por conta da baixa autoestima, pode ser tratado apenas com psicoterapia, mas dependendo do caso, precisa sim intervir com os medicamentos. E outro fator é fator ambiental. Então, você viver no meio de muita briga, no meio de muita violência, no meio de pessoas tóxicas, isso pode causar a depressão também. E como faz para tratar essa doença que é o mal do século? A depressão e a ansiedade é o mal do século. Cada vez as pessoas estão mais ansiosas e mais depressivas também. A depressão, costumam dizer que é excesso de passado e a ansiedade, excesso de futuro. Nenhum dos dois é saudável. Claro que a gente não consegue se manter plena,
consegue se manter focada exatamente no presente. Sempre vai ter um pouquinho de passado e um pouquinho de futuro. Mas quando está em exagero a ansiedade pelo futuro ou a depressão por coisas que já se passaram, significa que existe um desequilíbrio emocional. E a depressão, ela é tratada com medicamento ou terapia, ou então com a combinação dos dois. Eu sugiro que se você esteja passando por esses sintomas que eu falei, perder o interesse pelas coisas, se sentir triste, se sentir sem energia, se sua tristeza está durando por muito tempo, eu sugiro que você procure ajuda psicológica dos profissionais da saúde, do psicólogo e do psiquiatra. E aí o psiquiatra vai avaliar. Terapia todo mundo devia fazer, na minha opinião, não sou médica, não sou nada. Na minha opinião, todo mundo devia fazer terapia. Mas aí você vai passar pelo psiquiatra também e ele vai avaliar seu caso, se você precisa ou não da intervenção de medicamento. E se você precisar, confia no seu médico, toma o medicamento. Tomar medicamento não é sinal que você é louco, tá? Porque infelizmente ainda tem muita gente que tem esse preconceito. Ai, toma remédio psiquiátrico, é louco. Não, você não é louco, você tá só repondo as químicas que faltam no seu cérebro. E outro preconceito que as pessoas têm também, ai, mas eu vou ter que tomar antidepressivo pela minha vida toda? Não, gente, é um tratamento, Tem pessoas que tomam por 2 anos, melhoram e não precisam até o resto da vida nunca mais tomar. Então, depressão é uma doença e ela merece ser tratada como uma doença. Se você tá com, por exemplo, uma infecção urinária e você não tomar um antibiótico, essa infecção urinária não vai passar. E com a depressão é a mesma coisa. Se você estiver com depressão por falta de substância no seu cérebro e você não tomar medicação, não vai passar. É isso. Então, show com esse preconceito aí de ir em psiquiatra, tá? Psiquiatra não é coisa de louco, é coisa normal, gente. Todo mundo precisa ir visitar um psiquiatra, avaliar a situação, avaliar tudo certinho e se tratar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser conversar comigo, gente, eu tenho o Instagram, é @RafaelaVirilo_, e eu posso conversar com vocês lá sobre tudo. E vocês podem comentar aqui no vídeo também, me contar a história de vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir a história das pessoas. Me contem quais sintomas você tem, se você já teve depressão, se você nunca teve, se você conhece alguém que tem. E é isso, um beijo.